Ele me apresentou como quem entrega um guardanapo usado na mesa de um restaurante fino, sem importância nenhuma, sem delicadeza, sem culpa. Esta é a maior vergonha da nossa família, minha mãe disse, apoiando a mão na cintura como sempre fazia quando queria que o mundo ao redor entendesse que ela tinha razão. Não era uma frase nova, nem original, nem criativa. Era apenas a mesma sentença desgastada que ela repetia desde que eu tinha 20 anos, como se fosse um lembrete constante de que eu ocupei, durante toda a minha vida, um espaço que ela teria preferido manter vazio. Ela disse isso com um sorriso plástico, daqueles que racham apenas nas pontas dos lábios, e quando terminou de cuspir a frase, virou o rosto para o noivo da minha irmã, como se pedisse desculpas antecipadas por ter que me apresentar. Ele era imponente, do tipo que acredita que a sala gira ao redor da própria presença. Uniforme impecável, medalhas brilhantes presas no peito, a postura de alguém acostumado a mandar, mas não necessariamente a ouvir. Eu sabia quem ele era, um general da Marinha, recém-nomeado para um cargo estratégico no comando do Litoral Sul, mas não sabia que ele estava noivo da minha irmã. Este é o general Augusto, minha mãe continuou, estufando o peito como se fosse ela quem tivesse conquistado cada estrela no uniforme dele. Ele vai trazer muita honra para nossa família, diferente de algumas pessoas. As pessoas riram. Um riso abafado, desconfortável, coletivo. Aquele tipo de riso que corre por entre os pratos, passa por baixo da mesa e enfia seus dedos frios no estômago de quem está acostumado a ser o alvo. Eu não ri. Apenas estendi a mão. Ele apertou a minha, forte demais, como se precisasse provar alguma coisa. E naquele segundo eu senti o peso da noite começar a se inclinar para o lado errado. Mas então aconteceu. Foi rápido, quase imperceptível, mas só quase. O aperto dele afrouxou. A expressão dele mudou. Os olhos dele passaram da minha mão para meu rosto, depois para meu queixo, depois para meu ombro, depois para algo que só ele parecia ver. Ele inspirou fundo, recuou um passo como se tivesse visto um fantasma, ou uma autoridade que não estava preparado para encontrar. E então ali, no meio da sala de jantar decorada com flores artificiais e louças que minha mãe só tirava da cristaleira em ocasiões especiais, ele fez continência, completa, rápida, perfeita, impecável. Almirante, senhora. A sala congelou. Minha irmã deixou o garfo cair no prato. Minha mãe ficou branca como o açúcar refinado que ela usava para adoçar o café. Meu pai piscou 2 vezes, tentando entender se aquilo era alguma piada interna entre militares que ele não compreendia. E eu, pela primeira vez em muito tempo, permaneci completamente imóvel. Nenhum músculo do meu rosto se mexeu. Apenas observei. Silenciosa. Contida. Letal, se quisesse ser. Ele engoliu seco, desfazendo a continência com a mesma velocidade com que a fez. Desculpe, senhora, disse, assumindo imediatamente a postura de subordinado. Uma coisa que jamais imaginaria fazer, não diante de mim, não diante da minha família, não diante da mulher que eles aprenderam a tratar como alguém que não deu certo. Minha mãe tentou rir novamente, mas o som morreu antes de sair pela garganta. Que brincadeira é essa? Perguntou, olhando de mim para ele como se alguém tivesse cometido uma violação do roteiro que ela mesma escreveu. Não é brincadeira, senhora, ele respondeu sem tirar os olhos de mim. Eu não sabia que ela era sua filha. Ele parecia genuinamente desconfortável, como se a revelação tivesse aberto uma rachadura embaixo dos próprios pés. Eu ainda não tinha dito uma palavra, e já podia sentir o ar da sala ficando mais denso, pesado, como se todo mundo estivesse respirando com dificuldade. Minha irmã foi a primeira a recuperar o ar. Mas, como assim, almirante? Isso é algum engano? O tom dela não era de surpresa, era de indignação, como se alguém tivesse cometido um erro matemático, ofendendo diretamente a lógica dela, como se fosse impossível que eu, justamente eu, tivesse alcançado qualquer posição digna de algum respeito. Ele não respondeu, apenas manteve a postura rígida, aqueles olhos treinados avaliando cada pequena reação, cada microexpressão, como se tentasse entender todas as peças do quebra-cabeça que ele não sabia que existia. E enquanto ele processava aquilo tudo, minha mãe passou uma das mãos pelo pescoço, o olhar começando a tremer, as sobrancelhas franzidas, a vergonha ganhando forma no rosto dela. Não a vergonha de ter me insultado por anos,
mas a vergonha de ter sido pega fazendo isso diante de alguém que agora parecia reverenciar o mesmo nome que ela tentou apagar de todas as maneiras possíveis. Foi então que minha irmã, incapaz de conter a própria arrogância, soltou: "Isso deve ser alguma confusão no sistema militar. Eles vão consertar." Eu respirei fundo. Apenas isso. Uma respiração calma, silenciosa, medida. E aquela respiração pareceu ser suficiente para fazer o general engolir mais uma vez. Dessa vez mais visivelmente. Ele sabia que não era confusão. Ele reconhecia minha patente. E ele sabia, muito melhor do que qualquer pessoa ali, exatamente o peso que ela tinha. "Com licença", ele disse, e saiu da sala antes que alguém pudesse impedi-lo. Eu não fui atrás. Apenas fiquei ali, observando o desespero começar a se instalar lentamente nos rostos que antes irradiavam segurança e superioridade. A decepção deles não era comigo. Era com o fato de que o mundo deles acabara de desmoronar, porque pela primeira vez eles perceberam que não sabiam absolutamente nada sobre mim. Minha mãe abriu a boca para dizer alguma coisa, talvez para recuperar o controle da situação, talvez para inventar outra mentira na tentativa de salvar o orgulho, mas o som não saiu. Ela apenas fechou a boca, virou o rosto e olhou para o corredor por onde o general havia desaparecido. A sala ficou em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia ter forma. Como se finalmente, depois de tantos anos, eles tivessem percebido que eu não era a vergonha. Eles eram. E isso era só o começo. Quando o general saiu da sala, o silêncio que ficou para trás tinha o mesmo peso que eu carreguei por anos. Mas agora não era meu, era deles. Eu não precisava dizer nada. As paredes diziam, o ar dizia. A ausência dele dizia mais do que qualquer frase pronunciada às pressas poderia justificar. Minha mãe puxou uma cadeira e sentou como se alguém tivesse retirado o chão debaixo dela. Meu pai olhava para mim com um misto de espanto e confusão, tentando montar mentalmente uma narrativa que explicasse como a filha que ele conhecia, aquela que ele sempre chamava de cabeça dura, tinha se tornado alguém que colocava generais em continência. Eu respirei profundamente, não para me acalmar, mas para me lembrar que eu não devia nada àquelas pessoas. Eu não precisava preencher aquele buraco de silêncio que eles mesmos cavaram. Minha irmã se aproximou um passo, não por preocupação, mas por curiosidade, como se fosse possível abrir minha testa e localizar, ali dentro, o ponto exato onde a vida dela deixou de ser superior à minha. Ela tentou falar, mas desistiu. Eu apenas olhei para ela, e pela primeira vez percebi que não era raiva o que eu sentia, era apenas distância. Distância construída com anos de desprezo, distância que cresceu comigo desde antes de eu saber que estava sozinha. E foi nesse silêncio pesado que minha mente voltou, sem pedir licença, a primeira vez em que eu percebi que meu lugar naquela casa nunca tinha sido realmente meu. Eu tinha 15 anos quando decidi que queria entrar na Marinha. Não foi uma epifania cinematográfica, nem um sonho de infância. Foi um instinto, um chamado, uma necessidade de existir num espaço onde mérito não fosse medido por quem eu era, mas pelo que eu fazia. Lembro que cheguei em casa com o folheto de inscrição dobrado na mochila e sentei à mesa da cozinha com a empolgação que só adolescentes têm quando algo finalmente faz sentido no peito. Minha mãe riu antes mesmo de eu terminar a frase. "Marinha? Isso é coisa de homem. Você mal consegue carregar os sacos de arroz do mercado. Quer ir para onde com esses bracinhos?" Meu pai não riu, mas também não me defendeu. Só continuou cortando a carne, como se meu futuro fosse ruído de ventilador. Minha irmã, que sempre brilhou aos olhos deles, sorriu daquele jeito de canto que ela tinha quando queria me diminuir sem usar palavras. "Melhor você focar em arrumar um emprego normal, ou um marido. Isso aí é devaneio." Devaneio. Aquela palavra grudou em mim por anos. Eu tentei argumentar. Expliquei sobre a escola preparatória, sobre o treinamento, sobre as áreas administrativas, sobre o fato de existir mulher militar sim, e muitas. Mas nenhuma frase minha atravessava o muro que havia entre nós. Era como conversar com gente que já tinha decidido minha vida, antes mesmo de eu aprender a escrever o próprio nome. Naquela noite, fui para o quarto e chorei em silêncio. Não porque eles duvidaram de mim, mas porque percebi que pela primeira vez eu teria que seguir um caminho que ninguém ali iria me apoiar. E ter 15 anos é difícil por si só.
Descobrir que você vai caminhar sem sombra é ainda mais. Mas eu fui. Eu segui. Eu fiz a inscrição escondida. Embarquei no ônibus sozinha. Passei pela seleção sem contar a ninguém. E quando fui aprovada, cheguei em casa com um envelope nas mãos, achando, ainda inocente, que talvez eles pudessem ficar orgulhosos. Minha mãe olhou o papel como quem olha um panfleto de oferta vencida. Você fez isso sem nos consultar? Menina, isso não vai dar em nada. Você vai largar no primeiro mês. Meu pai deu de ombros. Minha irmã riu. E eu fiz as malas. Lembro da sensação de fechar o zíper da mochila como quem fecha um ciclo. Não bati porta, não fiz discurso, não dramatizei. Apenas saí. Deixei para trás as vozes que tentaram determinar o meu tamanho antes mesmo de eu aprender a medir minha força. Nos primeiros meses, eu ainda tinha a esperança de que eles ligariam. Não para pedir desculpas. Nunca esperei tanto. Mas ao menos para perguntar como eu estava. Não ligaram. E quando eu ligava, minha mãe atendia com pressa, dizendo que estava ocupada. Meu pai dizia que o telefone ia descarregar. Minha irmã dizia que não podia falar porque tinha prova, trabalho, compromisso, festa, qualquer coisa que a mantivesse longe de mim. Foi ali que aprendi a ser silêncio, a ser ausência, a ser minha própria casa. Anos depois, quando recebi minha primeira promoção significativa, mandei uma mensagem no grupo da família. Não houve resposta. Quando fiz meu primeiro curso avançado fora do país, enviei fotos. Nada. Quando recebi minha primeira condecoração, tentei ligar. Chamou até cair. E quando subi ainda mais, ultrapassando patentes que jamais imaginei alcançar quando tinha 15 anos, percebi finalmente que eles não estavam indiferentes. Estavam confortáveis em não saber. Era mais fácil para eles manterem a narrativa da filha que deu errado do que admitir que foram eles que falharam. Porque se admitissem que eu tinha vencido, teriam que encarar o fato de que foram eles que me empurraram para fora, não a vida. Por isso, quando decidi manter segredo sobre minha carreira, não foi por vingança, foi por paz. A ausência deles entre minhas conquistas me ensinou a caminhar sozinha, e caminhar sozinha se tornou natural. Eu tive casa em navios, família em equipes, acolhimento em missões. O mar me ouviu mais do que qualquer pessoa daquela casa jamais ouviria. E durante todo esse tempo, minha irmã cresceu ao lado deles como o troféu da família. A perfeita, a delicada, a que seguiu o script, mesmo que nunca tivesse escrito uma linha própria. Ela virou enfermeira, depois influencer de vida saudável, depois empresária de produtos naturais. Títulos que meus pais repetiam com orgulho, mesmo que nenhum deles tivesse consistência real. Ela sempre foi o enfeite. Eu sempre fui a caixa fechada que ninguém queria abrir, até aquela noite. A noite em que o general, o noivo dela, me reconheceu antes mesmo de eu dizer meu nome completo. A noite em que minha família descobriu, não porque eu contei, mas porque o respeito de um homem que eles idolatravam rasgou a mentira confortável que eles repetiram durante décadas. Quando ele saiu da sala, minha mãe tentou recuperar a dignidade. Você podia ter avisado, disse. Como se fosse plausível. Poderia ter dito que tinha subido um pouco lá dentro. Eu não respondi. Porque ela não merecia explicação. E porque a história real não cabe num subiu um pouco. Meu pai limpou a garganta. Você está nesse nível todo? Pergunta irônica. Medo mal disfarçado. Minha irmã cruzou os braços, como se estivesse tentando argumentar com a realidade. Isso é exagero. Deve ter acontecido alguma confusão. Ele se enganou. Só pode. Eu apenas a observei. Ela não suportava a ideia de que o pedestal que ocupou a vida inteira tinha começado a ruir não por minha vontade, mas pela verdade. E foi nesse instante, naquele exato instante, que percebi que eu não tinha voltado para jantar, nem para conhecer o noivo, nem para agradar ninguém. Eu voltei porque precisava ver com os próprios olhos que aquela casa nunca deixaria de ser um lugar onde eu fui diminuída. E quando vi, finalmente, sem ilusões, sem esperança, sem dor, eu entendi que minha distância deles não era abandono, era proteção. A sala estava em silêncio absoluto quando ouvi passos no corredor, passos firmes, passos de alguém que voltou com a disciplina de quem precisava se posicionar. O general reapareceu, e a partir daquele momento,
Toda a dinâmica da minha família deixaria de existir como eles conheciam. O general voltou para a sala com o rosto cuidadosamente composto, mas os olhos denunciavam o desconforto. Ele caminhou com a postura de quem tenta recuperar a própria autoridade, mas cada passo era a lembrança do que ele tinha acabado de fazer diante da minha família. A continência inesperada, involuntária, automática. Minha mãe se endireitou na cadeira quando o viu, como se acreditasse que, com a presença dele, poderia retomar o controle que escorreu pelos dedos tão rápido quanto um copo de água derramado. General, tudo bem? Ela perguntou com um sorriso ansioso, como se ele fosse uma peça de cristal que ela precisava manusear com luvas. Ele não respondeu. Apenas assentiu, sem tirar os olhos de mim. O ar pareceu mudar de temperatura, como quando a porta de um navio se abre para o convés e o vento salgado invade o corredor estreito. Minha irmã foi até ele e tocou o braço dele com cuidado, num gesto mais possessivo do que carinhoso. Amor, isso é algum mal entendido. Ela não é quem você pensa. Ela tentou rir, mas a risada saiu trincada. A gente sabe como esses protocolos podem ser confusos. Ele a interrompeu sem sequer olhar para ela. Não é confusão. Minha irmã congelou. Minha mãe arregalou os olhos. Meu pai ficou ainda mais silencioso, como sempre fazia quando temia ser confrontado com algo que exigia reflexão, uma habilidade que ele nunca dominou. Você a conhece? Minha mãe insistiu, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que ela nunca imaginou precisar montar. Ele respirou fundo. Sim, senhora. Não pessoalmente, mas de reputação, operações, registros, relatórios internos. Virou-se completamente para mim. A senhora é muito respeitada. Foi a primeira vez naquela noite que vi vergonha real nos olhos da minha mãe. Não aquela vergonha que ela usava para me humilhar, mas vergonha dela mesma, da própria ignorância, da própria crueldade repetida em voz alta por anos, como se fosse verdade inquestionável. Minha irmã, no entanto, reagiu de outra forma. O rosto dela se contorceu por um segundo, quase imperceptível, como se algo dentro dela estivesse derretendo. Talvez orgulho, talvez controle, talvez o medo de que o futuro perfeito que ela imaginou estivesse prestes a desmoronar. Respeitada onde? Ela perguntou, com veneno disfarçado de incredulidade. Porque na nossa família ela nunca foi exemplo de nada. Eu poderia ter respondido. Poderia ter listado patentes, feitos, missões, prêmios, cursos internacionais. Poderia ter lembrado que, enquanto ela posava para fotos exibindo produtos naturais, eu estava em reuniões estratégicas que influenciavam a segurança do país. Mas eu não disse nada. O silêncio sempre foi minha arma mais precisa. E agora era também meu escudo. O general percebeu. Ele sabia que meu silêncio não vinha de insegurança, mas de escolha. Então se virou para minha irmã e disse com calma quase fria: seu noivado comigo significa também respeito à instituição. E sua irmã é parte essencial dessa instituição. A frase dele caiu como um torpedo no casco frágil da noite. Minha irmã recuou um passo, como se tivesse sido empurrada. Você está do lado dela agora? A voz dela se tornou aguda, quase infantil, como sempre acontecia quando a realidade contrariava o que ela considerava garantido. Não se trata de lado, ele respondeu. Trata-se de reconhecer quem ela é. Minha mãe tentou entrar entre eles. General, por favor, não deixe ela estragar o clima da noite. Isso aqui, isso tudo, é para a celebração de vocês dois. Ele fechou o semblante. Senhora, com todo respeito, ninguém aqui estragou nada. Apenas revelações aconteceram. E foi nesse instante, naquele microcorte no tempo, que eu entendi que o desconforto dele não era apenas pela patente. Era porque ele percebia, com olhos treinados para detectar instabilidade em ambientes tensos, que minha família era um terreno minado. Ele estava prestes a se casar com alguém que não sabia lidar com frustrações mínimas, muito menos com a vida real dentro de uma instituição como a Marinha. A tensão aumentou quando o garçom entrou para servir o vinho. Minha mãe, ainda tremendo, tentou recompor o ambiente com uma piada sobre o clima. Ninguém riu. O general sequer se moveu. Minha irmã pegou a taça com força demais, a mão trêmula, o braço rígido. Ela só apareceu hoje porque quer chamar atenção. Minha irmã sussurrou para ele,
achando que eu não ouviria. Sempre foi assim. Nunca fez nada da vida. Ele olhou para mim, depois para ela, depois para mim novamente. A expressão dele era de alguém que acabou de descobrir que estava prestes a se casar com uma versão egoísta e infantil de algo que ele pensou que conhecia. Você não devia falar assim da sua irmã, ele disse, baixo, firme. Minha irmã virou o rosto e riu, amarga. Claro, porque ela é perfeita, né? E foi ali, naquele exato instante, que vi a primeira rachadura real entre eles. Não era minha intenção provocar isso. Não vim para destruir nada. Eu vim para ser presença, não para ser faísca. Mas às vezes, a verdade não precisa de esforço para fazer desabar aquilo que já estava prestes a cair. Minha mãe tentou se aproximar de mim, como se tentasse pegar algo que deixou escapar por descuido. Filha, por que você nunca contou nada pra gente? A gente ficaria tão orgulhoso. Eu a encarei, devagar, sem raiva, sem pressa. Vocês nunca perguntaram. A frase bateu nela como um tapa dado com luva de couro. Não machuca por fora, machuca por dentro. No orgulho, no lugar onde a verdade encontra espaço para se instalar. O general respirou, pesado, e passou a mão no próprio rosto. A postura dele começou a desmoronar aos poucos, como se, quanto mais ele observasse aquela dinâmica familiar, mais percebia o risco que corria. Ele estava prestes a se casar com alguém que tratava a própria irmã com desprezo. E não apenas desprezo, ignorância. Uma ignorância que poderia afetar o nome dele, a carreira dele, a estabilidade dele. Ele se sentou. Ninguém mais se moveu. O relógio na parede marcava 20:17, mas o tempo parecia preso em uma poça de óleo. Aquela noite já estava arruinada, mas eu ainda não sabia, e eles também não, que aquilo era apenas o início da desmontagem lenta de todas as ilusões que sustentavam aquela família. Minha irmã tentou se recompor, sentando ao lado dele com um sorriso de plástico renovado. Amor, vamos comer. Está tudo bem, ela não importa. Ele então fez algo que partiu a sala ao meio. Ele tirou a mão debaixo da dela, tirou devagar, com firmeza calculada, e disse, ela importa. Minha irmã perdeu o ar. Minha mãe apertou o guardanapo. Meu pai passou a mão pelos cabelos atordoado. Eu apenas respirei. O general continuou. Eu gostaria de conversar com a senhora, em particular. Ele se dirigia a mim. Minha mãe tentou impedir. Mas conversa sobre o quê? Não tem necessidade. Minha irmã bateu a mão na mesa. Ela não precisa ficar sozinha com você. Ele a ignorou. Levantou-se. Olhou para mim. Esperou. E eu, pela primeira vez naquela noite, falei. Claro, porque eu sabia, com a mesma precisão que aprendi a navegar em mar agitado, que aquela conversa seria o primeiro passo real para a verdade que ainda viria à tona. E a partir desse ponto, nada seria mais como antes. Seguimos pelo corredor estreito da casa como dois estranhos que sabiam mais um sobre o outro do que deveriam. O general caminhava ligeiramente atrás de mim, mantendo a postura rígida, a mandíbula contraída, os olhos tentando se concentrar em qualquer coisa que não fosse a atenção que deixamos para trás na sala de jantar. O ambiente parecia menor do que era, como se o próprio ar tivesse encolhido com medo de testemunhar o que viria a seguir. Minha mãe ficou parada no fim da mesa, com o guardanapo amassado nas mãos e os olhos arregalados, como se esperasse que eu tropeçasse, caísse ou simplesmente desaparecesse para que ela pudesse recuperar sua narrativa favorita. Mas eu não tropecei. Nunca tropecei por causa deles. Paramos na porta do antigo escritório do meu pai. Uma sala apertada, cheia de livros antigos, uma estante que quase cedia e uma mesa que eu lembrava bem. Era onde ele fazia declarações de imposto e esquecia de assinar. Eu entrei primeiro e acendi a luz amarelada que deixava tudo com ar de memória antiga. O general entrou em seguida e fechou a porta devagar, quase com respeito. Não nos sentamos. Ele não ofereceu cadeira. Eu não pedi. Ele ficou à minha frente, como se estivesse diante de um tribunal silencioso, mas não era eu que julgava. Era a consciência dele. Ele respirou fundo, endireitou o peito e disse: Senhora, quero pedir desculpas. Eu não sabia que a família da senhora era dela. O dela saiu quase como um tropeço. Não um insulto, mas um desconcerto. Como se ele tivesse sido instruído a esperar uma família coesa, orgulhosa, digna, e tivesse encontrado uma casa sustentada por vaidade,
mentira e um verniz frágil. Eu não respondi, apenas o observei. Há momentos em que o silêncio diz mais do que qualquer frase poderia. Ele percebeu. Passou a mão na nuca, respirou fundo e tentou recomeçar. Almirante, eu não sei qual é a relação exata da senhora com eles, mas quero que saiba que não pretendia causar nenhum constrangimento. Minha reação foi automática. Reconheci a senhora pelo nome, pela trajetória, e também por alguns relatórios que li recentemente. Ele hesitou. Era um homem acostumado a dar ordens e ser obedecido. Mas ali, comigo, ele não sabia qual era a forma correta de se posicionar. Eu percebi isso claramente. Ele olhava para mim como se estivesse diante de alguém cujo terreno era muito maior do que o dele. E de fato era. Seu nome aparece com frequência nos relatórios de operações conjuntas, especialmente os confidenciais. Ele continuou. Suas decisões estratégicas foram estudadas por muita gente, inclusive por mim. Era estranho ouvir aquilo. Não pelos elogios. Eu já tinha ouvido elogios suficientes ao longo da vida. Mas porque ali, naquela casa, eu sempre fui tratada como nota de rodapé. Ver um general, noivo da minha irmã, dizer que estudou meu trabalho era quase irônico. E ele sabia. Sabia profundamente. Fui informado sobre seu trabalho no Conselho Naval, sobre a operação no Atlântico Norte. A senhora salvou muitas vidas ali, não apenas de militares, mas de civis. Isso foi motivo de admiração por muito tempo, inclusive minha. Ele respirou novamente, mas agora não era desconforto, era respeito. Eu só não sabia que era irmã dela. O constrangimento voltou. Ele abaixou os olhos por um segundo, como se a palavra irmã tivesse vindo carregada de uma revelação que mudava tudo. E mudava, porque ele estava prestes a se casar com alguém cuja família não apenas desprezava a minha carreira, desconhecia minha existência real. Devo admitir, não imaginava que a senhora tivesse vínculo com esse ambiente. Ele ergueu o olhar de novo. Com essa família. A forma como ele disse essa família soou como diagnóstico. Não como ofensa, mas como observação profissional. Eu continuei sem responder, e isso o deixou ainda mais inquieto. Se eu puder perguntar, ele começou, escolhendo palavras com cuidado. Por que eles não sabem quem a senhora é? A pergunta não era acusação, era curiosidade sincera. E também um pedido de explicação que pudesse aliviar o choque dele. Mas eu não pretendia aliviar nada. Eu não estava ali para tranquilizar ninguém. Eles nunca se interessaram. Respondi finalmente. Ele piscou. Uma vez. Duas. Entendo, disse, mas claramente não entendia. Não completamente. Como alguém que valoriza hierarquia e respeito poderia compreender uma família que achou conveniente apagar a própria filha? O silêncio que caiu entre nós era pesado, mas não desconfortável para mim. Eu já tinha caminhado por mares mais turbulentos do que aquele quarto estreito, mas para ele, aquele silêncio era campo minado. A cada segundo suas certezas se desfaziam, e ele tentava reconstruí-las sem saber qual tijolo colocar primeiro. Almirante, quero ser honesto. Ele respirou fundo, muito fundo, como quem prepara o próprio tronco para um impacto. Eu encontrei algumas incongruências nos arquivos da família dela. Eu não reagi. Não precisava reagir. Ele continuou. Documentos desorganizados, informações inconsistentes, apontos estranhos, especialmente sobre a empresa da sua irmã e também sobre alguns investimentos que ela e sua mãe fizeram em conjunto. Agora sua voz baixou. Não era medo, era cautela institucional. A senhora percebeu a forma como elas falam da sua carreira. Isso não é apenas desinformação. Isso parece conveniente. Alguém em algum momento se beneficiou da sua ausência. O ar parou de se mover. Ele não dizia com todas as letras, mas eu entendi. E ele sabia que eu entendi. A reputação dele, do general, poderia ser arrastada por uma família que vivia de aparências frágeis. E ele só estava descobrindo isso agora. Eu gostaria de conversar com a senhora porque, sinceramente, isso muda tudo. Essa frase. Esse muda tudo. Era a peça que eu esperava ouvir. Porque eu sabia, desde o instante em que ele fez continência, que a revelação da minha patente não afetaria apenas minha família. Afetaria ele. E afetaria profundamente.
E naquele momento, ele finalmente disse o que o atormentava. O casamento pode colocar minha carreira em risco. Foi a primeira confissão verdadeira dele. E também a primeira vez que senti que ele não tinha vindo falar comigo como um superior hierárquico, mas como um homem encurralado. Se a senhora souber de qualquer coisa relevante, por favor me diga. Qualquer informação pode ser essencial. Eu cheguei perto, não para intimidar, mas porque era hora de ele entender algo que ninguém naquela casa entendeu até então. General, eu disse baixo, firme, serena. Se existe algo para ser descoberto, não será por mim que virá à tona. Mas você deveria olhar mais de perto antes de colocar seu nome ao lado do delas. Ele engoliu seco. Não por medo de mim, mas pelo que minha frase implicava. Era a primeira semente da dúvida. A primeira rachadura real. E nós dois sabíamos que, a partir daquele momento, ele não conseguiria mais ignorar o que viu. Nem minha família, nem a verdade, nem a si mesmo. Às vezes a guerra começa no silêncio. E naquela noite, o campo de batalha estava oficialmente aberto. Voltamos juntos para a sala, e bastou o general atravessar a porta para que minha família se recompusesse como atores pegos de surpresa no meio de um ensaio mal feito. Minha mãe levantou-se tão rápido que quase derrubou a taça. Minha irmã ajeitou o vestido com as mãos trêmulas, tentando recuperar o ar de elegância que sempre usava quando queria impressionar alguém, mas o desespero enrugava cada tentativa. Meu pai permaneceu sentado, imóvel, como se estivesse assistindo a um programa de televisão que ele não compreendia, mas tinha medo de assumir que estava completamente perdido. O general evitou olhar diretamente para qualquer um deles, e essa simples recusa foi suficiente para incendiar os nervos da minha irmã. Ela avançou um passo, entrelaçando o braço no dele como se quisesse protegê-lo de uma ameaça invisível. Mas ele deu um pequeno, quase imperceptível recuo, como quem não deseja proximidade antes de entender o terreno. Aquele gesto, minúsculo e visível só para quem sabe ler o corpo, foi como a primeira rachadura num vidro que já vinha sendo pressionado. Minha mãe deve ter percebido também, porque imediatamente tentou suavizar a situação com palavras que não combinavam com a maneira como ela sempre me tratou. General, espero que a conversa com ela não tenha te causado desconforto. Sabe como ela é reservada, introspectiva. A tentativa de reconstruir uma narrativa mais palatável escorregou da voz dela como tinta mal misturada. Ele apenas assentiu com frieza, o suficiente para manter a distância emocional, mas não rude o bastante para ser rotulado como desrespeitoso. Foi minha irmã quem não aguentou o silêncio. Do que vocês falaram? Ela perguntou, a voz aguda demais para ser considerada calma. É algo importante? É algo que eu deveria saber? O general respondeu devagar, pesando cada palavra como se carregassem dinamite. Falamos sobre a carreira dela, sobre a posição dela. Minha mãe segurou o encosto da cadeira como se estivesse tentando impedir a própria queda. Ah, sim, claro. A carreira. Sempre foi muito misteriosa mesmo. Ela nunca quis compartilhar detalhes com a gente. Uma pena. Mas agora que estamos todos aqui, você poderia nos contar um pouco mais, não é? Afinal, somos família. Eu quase ri. Uma risada silenciosa, seca, interna. Família. A palavra era tão deslocada naquela frase quanto uma bandeira hasteada no navio errado. O general respirou fundo antes de responder, como se estivesse tomando coragem para dizer algo que sabia que mudaria o rumo daquela noite. A posição da sua filha é uma das mais altas da Marinha. Ela é uma autoridade nacional. Minha irmã piscou como se tivesse levado uma bofetada. Minha mãe abriu e fechou a boca sem emitir som, como um peixe tirado da água. Meu pai finalmente ergueu o olhar, e nele havia algo próximo do pânico, não por preocupação comigo, mas pelo impacto social, pelo escândalo de ter sido cego durante tantos anos. Como assim autoridade? Minha mãe insistiu, a voz subindo meio tom. Ela não disse nada disso pra gente. Deve ter algum engano, alguma troca de nomes. Ela sempre foi tão discreta, tão comum. A palavra comum escorregou da boca dela como veneno formulado ao longo de anos. O general franziu o senho. Não há engano. Eu mesmo estudei operações supervisionadas por ela. A reputação da sua filha é impecável. Ela é citada em diversas reuniões estratégicas. Minha irmã tocou o próprio peito, como se tentasse encaixar aquela informação em algum lugar da mente. Mas não havia espaço.
Nada do que ela acreditava desde a infância tinha lugar para essa revelação. Mas você está dizendo que ela é... O quê? Uma comandante? O general olhou para mim, como se pedisse permissão silenciosa para continuar, e eu apenas fiz um leve aceno. Ele então respondeu: ela é almirante. A palavra pairou na sala por alguns segundos, como se pesasse mais do que todo o ar disponível. Minha mãe soltou o encosto da cadeira e caiu sentada, sem elegância, sem preparo, como se seu corpo tivesse finalmente entendido a gravidade da situação. Minha irmã deu 2 passos para trás, apoiando a mão na mesa, tentando recuperar a respiração. Meu pai murmurou um palavrão que nunca ousou dizer diante de visitas. Era curioso observar aquilo de fora, quase como se eu estivesse assistindo à queda lenta de um império construído sobre areia. Eles me olharam como se eu tivesse enganado o mundo inteiro, como se minha carreira fosse uma ofensa pessoal contra cada expectativa medíocre que depositaram em mim. A reação não era orgulho, era pânico. E então veio o momento que selou tudo. Minha irmã, com a voz embargada pelo choque, virou-se para o noivo e perguntou quase em súplica: você sabia disso? Você sabia e não me contou? A pergunta era dirigida a ele, mas o medo era sobre ela mesma, sobre o fato de que, pela primeira vez, ela não era a peça mais brilhante do tabuleiro. Não, respondeu o general, firme, sincero. Eu descobri hoje, e isso muda muita coisa. Minha irmã arregalou os olhos, como se ele tivesse cuspido um insulto. Muda o quê? Por que isso mudaria alguma coisa entre a gente? O general não respondeu imediatamente. Ele olhou para ela como alguém que está começando a enxergar pequenas rachaduras que antes ignorava. Porque uma família que não reconhece o valor de alguém assim é uma família que pode comprometer tudo ao redor, inclusive quem se associa a ela. Minha mãe tentou retomar o controle da situação, desesperada. General, por favor, não leve essas coisas a sério. Ela nunca quis envolver a gente na vida dela. Se afastou. Fez escolhas difíceis. Não é culpa nossa se não sabíamos de detalhes. Detalhes? Ele repetiu, como se a palavra fosse um insulto. Uma patente dessas não é detalhe. Minha irmã se aproximou dele novamente, tentando recuperar domínio através da proximidade física que sempre funcionou com homens mais impressionáveis. Mas ele deu mais um passo para o lado. Dessa vez, de maneira escancarada. Você está me evitando? Ela perguntou, a voz começando a tremer de forma diferente. Não de raiva, mas de medo. Eu só preciso repensar algumas coisas, ele respondeu. O mundo dela desabou no olhar. E, curiosamente, minha mãe escolheu o pior momento possível para tentar recuperar a narrativa que repetiu a vida inteira. Filha, não se preocupe. Isso é só um mal-entendido. Sua irmã sempre teve essa mania de querer ser melhor que os outros. O silêncio que se seguiu foi tão violento que eu quase senti o ar sendo cortado. O general virou o rosto para minha mãe, como se tivesse acabado de ouvir a prova final de algo que já suspeitava desde o início. Ele olhou para mim, depois para elas, depois de volta para mim. Se isso é verdade, então tudo faz sentido. Minha irmã engoliu em seco. O que faz sentido? Perguntou desesperada. Ele respirou profundamente. Faz sentido você não saber sobre a carreira dela. Faz sentido sua mãe não saber. Faz sentido ninguém aqui saber. Porque vocês nunca quiseram saber. A frase caiu como um torpedo no centro da sala. Minha mãe levantou-se de novo, tentando defender o território emocional, mas já era tarde. Isso é injusto, general. Somos uma família unida. Sempre cuidamos uma da outra. Eu me virei, finalmente encarando minha mãe de igual para igual e disse: vocês cuidaram de vocês mesmas. Eu aprendi a sobreviver. A frase não saiu com raiva. Saiu com a mesma calma que usei anos antes ao assinar meu primeiro comando. Foi o suficiente para fazê-la desabar. Mas você nunca contou nada. Jamais disse onde estava. Porque vocês nunca perguntaram. E então o pânico assumiu o controle de vez. Minha irmã, ainda tentando salvar a imagem, segurou o braço do noivo com força. Amor, isso não muda nada entre a gente. A carreira dela não tem nada a ver com nós dois. Ele afastou a mão dela delicadamente, mas de forma definitiva. Tem a ver com tudo. E você sabe disso. Minha mãe quase sussurrou. General, por favor, não deixe isso arruinar o casamento. Ele não respondeu. Ele apenas me observava, como se tentasse decifrar qual era o meu próximo movimento.
E embora eu não tivesse planejado nada, eu sabia que eles acreditavam que sim. Era isso que os aterrorizava. Eles nunca souberam quem eu era. Nunca souberam do que eu era capaz. Nunca souberam o que eu carregava. E agora, sentiam que poderiam perder tudo. O casamento, o prestígio, a narrativa confortável que construíram durante décadas, porque a verdade finalmente havia entrado pela porta. Mas o pior ainda estava por vir. Eles ainda não sabiam que o general não tinha buscado aquela conversa apenas para esclarecer minha patente. Ele tinha buscado para confessar algo sobre ele. E esse algo mudaria o rumo de toda a história. O clima na sala se tornou quase irrespirável depois da última frase do general. Minha irmã ainda estava segurando o braço dele, os dedos apertados como garras tentando impedir que algo escapasse por entre as fendas da vida que ela planejou com tanto zelo e autopromoção. Ele, porém, parecia indiferente ao toque, como se já tivesse decidido que não faria esforço para manter aquela encenação familiar. Pela primeira vez desde que cheguei naquele jantar, percebi que o controle emocional da sala não estava nas mãos da minha mãe, nem da minha irmã, nem de mim. Estava nas mãos dele, mas não da maneira que minha família imaginava. A autoridade dele não era o que comandava o ambiente. O temor dele era. Quando ele soltou um simples, preciso repensar algumas coisas, eu senti minha irmã quase desmoronar do meu lado, como se aquele breve afastamento tivesse quebrado a espinha dorsal emocional dela. Minha mãe tentou manter a dignidade enquanto oferecia mais vinho, mais comida, mais conversa, qualquer coisa que mascarasse a implosão que estava acontecendo diante dos nossos olhos. Mas ninguém ali queria continuar o jantar. Todos estavam presos no mesmo pensamento silencioso. Ele sabia mais do que deveria. Eu fui a primeira a me afastar da mesa. Não por desconforto, mas porque percebi que meu silêncio começava a ser interpretado como ameaça. Minha simples presença, minha postura calma, minha respiração regular estavam desmontando a frágil estrutura emocional daquela família. Não porque eu fosse imponente, mas porque, pela primeira vez, eles não tinham como reduzir minha existência. O general me observou, e só de olhar para ele percebi o que estava por trás daquele interesse repentino na minha carreira e na minha vida. Ele não estava apenas surpreso com minha patente. Ele estava preocupado. Quando me aproximei da janela, a sala acompanhou com os olhos, como se eu estivesse prestes a anunciar algo definitivo. Mas eu não disse nada. Apenas fiquei ali, olhando para o jardim pobremente iluminado, ouvindo o silêncio desconfortável atrás de mim. Minha irmã foi a primeira a romper o vazio. Ela está fazendo isso de propósito, disse, a voz embargada, mais frágil do que ela gostaria. Está tentando arruinar tudo. O general olhou para ela com uma expressão que eu reconheci de reuniões classificadas. A expressão de quem percebe uma ameaça emocional maior dentro da própria estrutura do que fora dela. Eu sabia que aquele era o momento em que ele precisava falar comigo a sós novamente, mas agora com uma segunda motivação. Não mais para entender quem eu era, mas para entender o que eu sabia sobre ele. Ele se aproximou devagar, mantendo o tom educado, quase frio. Almirante, se a senhora permitir, gostaria de continuar nossa conversa em outro momento. Há assuntos profissionais que podem ser relevantes para ambos. Minha irmã arregalou os olhos, como se tivesse levado uma facada. Minha mãe abriu a boca, chocada, tentando impedir qualquer proximidade entre nós que pudesse expor segredos que ela nunca soube que existiam. Meu pai abaixou a cabeça, como quem finalmente se dava conta de que não tinha lugar naquela mesa havia muito tempo. Eu olhei para o general, e naquele instante percebi o verdadeiro motivo da aproximação dele. Não era respeito, não era admiração, era medo, não de mim, mas de algo que eu poderia saber, algo que talvez já tivesse passado pelos olhos dele em relatórios internos, e que agora, ao me ver ali, diante da família com a qual ele estava prestes a se casar, começava a se conectar num mosaico perigoso. Ele esperou minha resposta como se estivesse diante de uma sentença. E eu, que aprendi ao longo da vida que o silêncio é uma arma mais afiada do que qualquer faca, apenas assenti com um leve movimento de cabeça. Não era um sim, não era um não, era um talvez. E esse talvez é o tipo de resposta que aterroriza homens no topo do poder. Minha irmã, vendo aquilo, perdeu o controle. Do que vocês estão falando? Por que vocês precisam conversar sobre trabalho? Trabalho dela não tem nada a ver com você. As palavras saíram rápidas, arrastadas por desespero.
Ele virou o corpo na direção dela, mas sem tocar. Tem a ver com o país, disse, com um peso que fez minha mãe estremecer. E tudo que tem a ver com o país precisa ser tratado com precisão. Minha irmã recuou. Ela nunca foi boa em lidar com realidades maiores do que ela. Sempre viveu de pequenos dramas, pequenas vitórias sociais, pequenos teatros familiares. O mundo dela sempre foi limitado à própria importância. A frase dele não só atravessou essa bolha, explodiu. Eu me virei novamente para a mesa. Minha mãe já estava com o olhar trêmulo, encarando o chão, como se tentasse reorganizar mentalmente cada frase dita ao longo da vida sobre mim, tentando encaixá-la numa narrativa que agora não fazia mais sentido. Era tarde demais. Ela já sabia que não me conhecia. Já sabia que nunca se esforçou para saber. E agora, pior, sabia que era justamente essa ignorância que colocava tudo em risco. O general escolheu esse momento para falar de forma mais direta. Eu gostaria de esclarecer algo. A sala ficou silenciosa, aguardando. Eu tenho uma enorme responsabilidade dentro da Marinha, e parte dessa responsabilidade inclui detectar irregularidades, relações suspeitas e possíveis conflitos de interesse. Este jantar trouxe informações novas, informações que eu preciso avaliar com cuidado. Minha irmã arregalou os olhos. Minha mãe apertou a borda da mesa. Meu pai engoliu seco como se tivesse engolido uma pedra. Ele continuou. Eu não posso me associar a pessoas que mentem sobre a própria família. Isso compromete minha credibilidade. Minha mãe balançou a cabeça, tentando se defender. Nós não mentimos. Só não sabíamos. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. E o gesto foi tão inesperado que até minha irmã obedeceu. Não saber da carreira da sua própria filha não é ignorância acidental, ele disse. É escolha. O impacto foi imediato. Minha mãe soltou o ar num choro silencioso, não pelo carinho que perdeu, mas pelo controle que escorreu pelo ralo. Minha irmã tentou tocar o braço do noivo novamente, mas ele se afastou um passo inteiro dessa vez. General, você não pode estar falando sério. Isso não tem nada a ver com o casamento. Isso é assunto dela, não meu. Assunto dela? Ele repetiu, olhando para mim como se buscasse confirmação. Ela tem uma carreira sólida, ética, exemplar. A senhora tem um negócio que, vou ser honesto, tem problemas de registro, imposto pendente e inconsistências declaradas. Minha irmã ficou imóvel, uma estátua feita de vaidade rachada. Então eu finalmente entendi o que ele queria comigo. Não era apenas alívio ou resposta. Era proteção própria. Ele precisava saber se no meio do meu trabalho, em operações confidenciais, em relatórios que cruzavam nomes, dados e rotinas, o nome dela tinha aparecido em algum ponto crítico. Ele precisava saber se ela representava um risco institucional, não um risco emocional, um risco real. Ele virou o rosto para mim e perguntou, com a voz baixa, firme, calculada. A senhora viu alguma coisa? Sobre ela? Sobre a família dela? A sala se fechou em volta de mim. Minha mãe arregalou os olhos, a boca trêmula. Minha irmã recuou mais um passo. Meu pai segurou o braço da cadeira como se fosse cair. Eu soube naquele segundo que a vida deles dependia da resposta que eu daria. E foi nesse instante, exatamente nesse instante que percebi. Eles finalmente entenderam que eu tinha poder. Não por ser almirante, não por saber segredos, mas porque pela primeira vez na vida, eles estavam à minha mercê. Eu respirei fundo. Olhei para o general e disse: se tivesse visto, você já saberia. Ele compreendeu. Minha família não, mas ele compreendeu. E naquele momento, percebi que nada, absolutamente nada, seria capaz de impedir o que estava prestes a acontecer. O jogo de poder tinha começado, e ninguém ali estava preparado para as próximas peças. Voltei a me sentar sem pressa, sem pressentimento, apenas com a certeza de que a noite estava longe de terminar. O general permaneceu de pé por alguns segundos, como se tentasse recolher os pedaços de algo invisível. Talvez da própria imagem pública, talvez do orgulho que tinha percebido que não podia sustentar naquele ambiente. Minha irmã seguiu cada gesto dele com a ansiedade de quem teme perder um troféu valioso, um objeto social que ela construíra com cuidado, mas que agora escorregava das mãos como vidro molhado. Minha mãe ajeitou o cabelo, gesto automático de quem tenta disfarçar a própria fragilidade, e meu pai continuava quieto, extremamente quieto, como se temesse que qualquer palavra pudesse transformá-lo em cúmplice de uma catástrofe iminente.
O general finalmente se aproximou da mesa, mas não se sentou ao lado da minha irmã. Ele escolheu a cadeira do outro lado, criando entre eles um pequeno mar, suficiente para que ela entendesse que a distância emocional já tinha sido instaurada e não havia volta. Quando ele puxou a cadeira, o som do arrasto no piso ecoou pela sala como anúncio de sentença. Minha irmã estremeceu, e eu percebi que ela pressentiu que algo muito mais grave estava por vir. Ele respirou fundo antes de falar, como se estivesse prestes a expor uma verdade que preferia manter guardada. Eu preciso ser honesto com vocês sobre algo. Era curioso como ele dizia vocês, mas olhava diretamente para mim, como se eu fosse a única capaz de compreender o peso daquilo que ele carregava. Minha mãe inclinou-se para a frente, ansiosa. Minha irmã agarrou o guardanapo como se fosse desmaiar. Meu pai apenas baixou os olhos. Existe um detalhe sobre minha carreira que eu nunca compartilhei com a família de vocês. Ele começou, cada palavra cuidadosamente posicionada, porque não achei necessário. Mas agora, com o que descobri hoje, acredito que devo esclarecer. Minha irmã tentou interromper com um sorriso tenso. Amor, você não precisa. Mas ele ergueu a mão, pedindo silêncio. E dessa vez o gesto carregava autoridade, não gentileza. Há alguns meses, participei de uma comissão interna que investigava algumas irregularidades administrativas dentro da própria Marinha. Nada que envolvesse diretamente operações militares, mas questões de favorecimento, mau uso de recursos, decisões suspeitas assinadas sem critério. Ele fez uma pausa longa, e eu sabia bem que tipo de pausa era. Aquela que antecede uma informação que ele próprio não gostaria de ouvir se estivesse do outro lado da mesa. Minha mãe não entendeu o clima. Ela sorriu, um sorriso patético de quem quer agradar. Oh, meu Deus! Mas isso é normal em qualquer instituição grande, não é? Sempre tem uma coisinha aqui, outra ali. O olhar que ele lançou para ela a fez calar instantaneamente. Não era raiva, era um aviso. Ele continuou. A comissão tinha acesso a todos os registros, listas de fornecedores, notas de pagamento, movimentações internas, autorizações especiais, documentos assinados por diferentes setores, tudo cruzado, tudo acompanhado. E durante esse processo, a garganta dele travou. Ele soltou o ar devagar, como se aquele momento exigisse coragem. Durante esse processo, encontrei algo que tentei ignorar na época. Achei que fosse coincidência. Eu estava errado. Minha irmã ajeitou-se na cadeira, segurando a respiração. Eu encontrei o nome da empresa da sua filha, da sua irmã, associado a um fornecedor externo contratado irregularmente por um comandante responsável por uma base de treinamento no interior de Santa Catarina. A temperatura da sala pareceu cair alguns graus. Minha mãe piscou, confusa. Empresa? A da dieta vegana? A das ervas? Mas isso é só marketing, não é? Ela comercializa produtos naturais. Nada muito grande. Eu fechei os olhos por um segundo. Eu sabia onde aquilo estava indo. Sabia muito bem. O general prosseguiu. O CNPJ da empresa dela aparece em notas de serviço que nunca foram prestados. Pequenos valores, é verdade, mas suficientes para caracterizar conflito de interesse e uso indevido da estrutura militar. E principalmente suficientes para levantar suspeitas. Minha irmã abriu a boca, mas não conseguiu emitir som. Minha mãe olhou para ela horrorizada, como se estivesse vendo a filha pela primeira vez, sem filtros, sem maquiagem, sem as histórias decoradas de sucesso que repetia para as amigas. Ele continuou. Na época, o oficial responsável negou o envolvimento. Disse que foi erro do setor administrativo. A comissão não conseguiu provar nada. O processo foi arquivado, mas o nome da empresa ficou registrado no sistema. Ele virou-se novamente para mim. E hoje, ao ouvir as declarações da sua família, ao perceber o comportamento deles, tudo fez sentido. Aquilo não era coincidência, era padrão. Minha irmã finalmente conseguiu falar, mas a voz dela era um sussurro tremido. Você está dizendo que eu sou criminosa? O general suspirou. Não, estou dizendo que você pode estar envolvida, consciente ou não, com alguém que usou sua empresa para lavar pequenas transações. Talvez alguém da sua própria equipe administrativa. Talvez você nem soubesse. Mas ele continuou antes que ela pudesse respirar aliviada. Mas também estou dizendo que, a partir do momento em que seu nome foi associado ao meu, tudo o que envolve você passa a me envolver. E agora, eu não posso ignorar isso.
Minha irmã começou a tremer, e minha mãe se levantou de repente, como se tentasse defender a filha com gestos que nem ela acreditava. Isso é absurdo! Isso é uma calúnia! Algum erro de computador, não é? Coisas assim acontecem. Eu respirei fundo e perguntei baixinho. Qual era o nome do comandante da base? Ele me encarou com seriedade. Comandante Vasconcelos. O nome ecoou dentro de mim como martelo contra metal. Eu conhecia aquele nome. Já o tinha visto em relatórios que passaram pela minha mesa meses antes. Relatórios que não tratavam de dinheiro, mas de falhas graves de conduta, favorecimentos, quebra de protocolo e uso pessoal de recursos militares. Ele tinha sido afastado, mas não havia sido punido na extensão que deveria. Um peixe médio que escapou rápido demais. Minha irmã acusou o golpe. Ela não sabia quem era o tal comandante, mas eu sabia. E o general também sabia. E naquele momento, 3 pessoas na sala entendiam exatamente o risco institucional daquilo. E minha irmã não era uma delas. Meu pai tentou falar, a voz fraca. Isso pode ser resolvido, não? Conversado? Quem sabe você pode ajudar a esclarecer, almirante? Eu virei o rosto para ele devagar. O homem que nunca se importou com minhas escolhas, que nunca perguntou sobre minha carreira, que nunca celebrou minhas vitórias. Agora queria que eu fosse a ponte que salvaria a família dele do desmoronamento público. Não é meu papel. Respondi. Calma. A frase caiu sobre ele como água gelada. Minha irmã finalmente desabou. Amor, por favor, você não pode terminar comigo por causa de algo que eu nem sabia. Eu juro que não sabia. Eu não fiz nada. O general apertou os lábios. Eu não terminei nada. Ainda. E o ainda destruiu o resto da esperança que ela tinha. Ele então se aproximou de mim, mas não o suficiente para parecer íntimo. Apenas o suficiente para deixar claro que havia algo que ele queria e precisava perguntar. Almirante, existe mais alguma coisa que eu deveria saber? A pergunta silenciou até minha própria respiração por um segundo. Não porque eu tivesse medo de responder, mas porque eu sabia que aquela pergunta mudaria o curso dos próximos capítulos da vida deles. E da minha. Eu o encarei sem piscar, sem alterar o tom, e disse: existe. E enquanto minha irmã levava as mãos ao rosto, e minha mãe soltava um grito abafado, o general percebeu que aquilo era apenas o início de uma tempestade. E eu era a única ali que não tinha nada a perder. A sala parecia menor depois da minha última frase. Existe. Uma palavra só, mas carregada com o tipo de peso que minha família nunca soube suportar. O general respirou fundo, como se tivesse recebido a confirmação de um pressentimento que ele não queria admitir em voz alta. Minha irmã soltou um soluço trêmulo, olhando para mim como se eu fosse a origem de todos os seus problemas, e não a única pessoa ali que não lhe devia absolutamente nada. Minha mãe, ofegante, segurava o braço da cadeira como se aquilo pudesse impedir que sua vida escorresse por entre as rachaduras da própria negligência. Eu permanecia em silêncio, e o silêncio era mais devastador do que qualquer explicação poderia ser. O general se endireitou, tentando recuperar o controle da própria respiração, e eu percebi que, por trás da postura dele, havia medo. Não medo de mim, mas de algo muito pior, da forma como aquele jantar cruzava com suas responsabilidades dentro da Marinha. Ele não estava preocupado apenas com o casamento. Estava preocupado com carreira, reputação, segurança institucional. O tipo de preocupação que transforma um homem acostumado a comandar em alguém que escolhe cada palavra como se ela pudesse explodir. Minha irmã enxugou as lágrimas com o dorso da mão e avançou um passo, o olhar suplicante. Fala, pelo amor de Deus. O que você sabe? Alguém te contou alguma coisa sobre mim? Isso tudo é um engano, só pode ser. Ela dizia isso como se eu devesse explicar a ela as consequências de suas próprias escolhas. Escolhas feitas na pressa, no improviso, no impulso de parecer bem-sucedida sem nunca entender o preço real da estabilidade. Ela queria respostas simples para problemas complexos. Eu não ofereci nenhuma. Você sabia e nunca me contou. Ela gritou de repente, apontando para mim como se eu fosse culpada pela investigação do noivo dela, pelo nome da empresa aparecer em notas frias, pelo comportamento suspeito do comandante Vasconcelos. Eu me virei devagar, encarando-a.
Eu não tenho obrigação de salvar ninguém aqui. O impacto dessa frase atravessou a sala como um vento frio. Minha mãe abriu a boca para protestar, mas não encontrou palavras. Meu pai olhou para o chão, finalmente entendendo que, pela primeira vez na vida, ele não podia tapar a realidade com um comentário indiferente ou uma piada mal colocada. O general deu um passo em minha direção, mas sem agressividade. Era quase respeito. Almirante, se houver qualquer informação que a senhora tenha, mesmo que não pareça relacionada diretamente a esta situação, será útil para o processo, para mim, para o país. Eu sabia o que ele realmente queria saber. Ele queria saber se o nome dele estava em algum relatório que tivesse cruzado o meu caminho, se havia conexão entre ele e Vasconcelos, se ele estava prestes a afundar junto com alguém cujas irregularidades começavam a emergir como destroços depois de um naufrágio. Eu vi o nome de ambos. Respondi calmamente. Minha irmã caiu sentada. Minha mãe levou as mãos à boca como se quisesse evitar que a verdade escapasse da sala. O general ficou rígido, como se o ar desaparecesse por um instante. Mas são coisas diferentes, concluí. Isso o aliviou por meio segundo, antes de fazê-lo congelar novamente. Diferentes como? Perguntou, a voz mais baixa do que antes. Não respondi imediatamente. Caminhei até o aparador ao lado da janela, toquei a borda de um porta-retratos que mostrava minha irmã e minha mãe sorrindo num evento qualquer. Roupas caras, cabelo feito, maquiagem impecável, a imagem perfeita de um mundo que sempre quisiam mostrar, mas nunca conseguiram sustentar. Eu não trago meu trabalho para dentro da vida pessoal. Comecei, ainda sem olhar para eles. E também não levo minha vida pessoal para dentro do trabalho. Mas certas coisas são inevitáveis quando lidamos com informações sensíveis. Me virei. Vasconcelos era investigado por conduta irregular há meses. Nada relacionado à empresa da sua filha, mas havia ligação com o general. A sala ficou muda. O general piscou devagar. Minha irmã empalideceu. Minha mãe segurou a respiração. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. E sabia que precisava dizer aquilo de forma perfeita, precisa, sem firulas, sem acusações, sem parecer intenção de destruir, porque meu papel ali não era causar caos, era revelar o caos que eles tentaram ignorar a vida inteira. O nome dele apareceu em relatórios paralelos, esclareci, olhando diretamente para o general. Não como suspeito, não como cúmplice direto, mas como alguém que esteve 2 vezes em reuniões internas com Vasconcelos durante o período investigado. O general apertou os lábios. Ele sabia disso. Sabia desde o início. Mas precisava ouvir da minha boca para confirmar que eu também sabia. Eu não associei sua irmã ao Vasconcelos. Continuei. Mas o sistema... Sim. E isso, para fins de auditoria, já basta para acender um sinal de alerta. Minha irmã balançou a cabeça, sem entender. Mas por quê? Eu nunca ouvi falar desse homem. Porque você colocou o nome da sua empresa nas mãos de pessoas que você não conhece, respondi. E porque você nunca soube o que estava realmente fazendo. Ela tentou protestar, mas o general ergueu a mão, desta vez para ela. Chega. A voz dele não era alta, mas era definitiva. Minha irmã recuou como se tivesse levado um tapa invisível. Ele respirou fundo, virou-se para mim e pela primeira vez naquela noite falou com a humildade que eu sabia que ele tinha, mas que raramente mostrava. A senhora recomendaria que eu continuasse com o casamento? A pergunta caiu como um projétil. Minha irmã gelou. Minha mãe levou as mãos à mesa. Eu fechei os olhos por um segundo, e quando os abri, vi o tipo de desespero que só acontece quando o futuro colide contra uma verdade inevitável. Eu não dou conselhos pessoais, respondi. Mas se você decidir avançar com isso, esteja ciente de tudo o que vem junto. Fiz uma pausa, deixando que a frase se infiltrasse devagar na mente dos 3 que tremiam ao redor. E do que não virá junto. Minha irmã desabou novamente, chorando de forma visceral, sem elegância, sem máscara, sem pose. Minha mãe tentou abraçá-la, mas ela se afastou, como se até o toque fosse uma acusação. Meu pai continuou imóvel, como sempre, apenas observando a própria incapacidade de agir. O que você vai fazer? O general perguntou, não como militar, mas como homem assustado. Exatamente o que venho fazendo desde que entrei nesta casa, respondi. Nada.
O silêncio após essa frase foi absoluto. Não porque esperavam algo de mim, mas porque finalmente perceberam que não podiam esperar nada. Minha irmã queria que eu interferisse no casamento, salvando ou destruindo. Minha mãe queria que eu amenizasse a situação. O general queria que eu lhe desse segurança. Todos queriam algo que eu não tinha obrigação alguma de oferecer. E esse foi o momento em que entendi, com clareza cristalina, a minha maior arma não era a informação, era a recusa. Eu não estava ali para destruir nada, mas também não estava ali para carregar ninguém nas costas. Eles criaram os próprios monstros. Eu apenas iluminei o quarto. O general se levantou devagar, ajeitando o uniforme, como se cada movimento fosse parte de um ritual de despedida. Ele olhou para minha irmã com algo que não era ódio, nem desprezo. Era desilusão pura. Olhou para minha mãe com pena. Para meu pai com uma mistura de respeito e decepção. E para mim com a seriedade de quem reconhece outro soldado experiente no campo. Não importa o lado. Preciso ir, disse. Há coisas que devo analisar. Ninguém tentou impedir. Ninguém tinha forças. Quando a porta se fechou atrás dele, a casa caiu num silêncio tão fundo que parecia ecoar dentro das paredes. Minha irmã soluçava como criança perdida. Minha mãe tentava encontrar palavras que nunca vieram. Meu pai encarava as mãos como se nunca as tivesse visto. Eu apenas fiquei ali, respirando, serena, observando o que sempre esteve escondido finalmente vir à tona. E no fundo, eu sabia. A tempestade verdadeira ainda estava por começar. A casa parecia maior depois que o general saiu, como se toda a estrutura tivesse se estendido para tentar compensar o vazio que ele deixou atrás de si. Mas não era espaço, era ruína. O silêncio que preencheu o ambiente não era apenas ausência de som. Era algo vivo, quase sólido, que se acumulava no ar como poeira em um quarto abandonado. Minha irmã continuava sentada no chão, as mãos no rosto, o corpo balançando levemente de um lado para o outro, como se tentasse encontrar um ritmo, um padrão, qualquer coisa que substituísse a estabilidade emocional que ela sempre terceirizou para os outros. Minha mãe andava de um lado para o outro, murmurando frases sem sentido, tentando costurar desculpas, motivos, versões alternativas da realidade que pudessem salvar o que restava do futuro da filha. E meu pai apenas olhava para mim com aquele mesmo olhar que sempre teve, um olhar de espanto frustrado, como se eu fosse a prova viva de tudo o que ele não teve coragem de ser. Eu permaneci onde estava, de pé, respirando com a mesma calma que aprendi durante anos de serviço em situações em que o pânico nunca foi permitido. Minha presença era um espelho, e eles não suportavam o reflexo. Minha irmã levantou a cabeça devagar e me encarou com olhos vermelhos, inchados, uma mistura de ódio, culpa e confusão. Ela enxugou o rosto com as costas das mãos, e quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu em um sussurro rouco, quase quebrado. Você acabou com tudo. A frase veio carregada da mesma arrogância infantil que ela teve a vida inteira, como se eu fosse uma peça do tabuleiro que ela pudesse mover quando quisesse. Eu não respondi. Não havia nada para ser respondido. Ela precisava gritar, encontrar um culpado que não fosse ela mesma, alguém para carregar o peso do fracasso que ela nunca reconheceu como próprio. Minha mãe se aproximou, apoiando as mãos nos ombros da filha. Ela tem razão. Você poderia ter sido mais gentil, mais discreta. A palavra discreta quase me fez rir. Eu fui discreta a vida inteira. Tão discreta que eles preferiram acreditar que minha ausência era fracasso, e não escolha. Eu não fiz nada, respondi calmamente. Quem fez foi ele, e vocês. Minha irmã bateu a mão na mesa, levantando-se de um salto. Você sabia! Você sabia de tudo e não falou nada. Você deixou isso acontecer. O tom histérico ecoou pelas paredes, fazendo minha mãe recuar. Eu permaneci imóvel. Eu não tenho obrigação de proteger vocês das próprias escolhas. Ela balançou a cabeça, incrédula, como se minhas palavras fossem agressão, e não apenas a descrição exata da realidade. Ele não vai voltar, ela disse, como se estivesse tentando convencer a si mesma. Ele só precisa pensar. Ele vai me ligar. O telefone não tocou. Minutos se passaram. Depois meia hora. Depois 1 hora. A cada minuto, a respiração dela ficava mais curta.
os passos da minha mãe mais nervosos, o silêncio do meu pai mais pesado. Eu sabia que o general não voltaria naquela noite. Ele precisava se distanciar não apenas dela, mas da família inteira, da imagem que tinha criado, do vínculo que quase assumiu sem saber o que estava realmente comprando. E sabia também que, naquele exato instante, ele estava revisitando cada gesto, cada conversa, cada detalhe dos últimos meses, e percebia que os sinais sempre estiveram lá. Minha irmã não queria um marido, queria um símbolo. Minha mãe não queria um genro, queria um troféu. Meu pai nunca quis nada além de estabilidade superficial. Foi quando ele ligou, não para minha irmã, para mim. O telefone vibrou no meu bolso como se o destino estivesse se arrumando em silêncio. Minha irmã arregalou os olhos, percebendo que o nome dele aparecia iluminado na tela do meu celular. "Atende!" Ela gritou desesperada, como se eu fosse a única ponte entre ela e a salvação. Eu atendi, não por ela, mas porque parte do meu dever, e da minha honra, era não deixar assuntos profissionais pairando no ar por orgulho pessoal. A voz dele veio firme, mas cansada. "Almirante, desculpe incomodar. Preciso falar com a senhora sobre o relatório Vasconcelos." Minha irmã caiu de joelhos. Minha mãe correu até ela. Meu pai fechou os olhos, resignado. Eu apenas disse, "Quando?" Ele respirou fundo. "Agora. Estou a caminho da base. Se a senhora puder vir, seria importante." A sala congelou. Minha irmã me olhou com desespero puro. Por favor, fala com ele por mim. Fala que eu não fiz nada. Fala que ele está enganado. Por favor." Minha mãe se ajoelhou ao lado dela, as duas agarradas uma à outra, como se estivessem se afogando, e eu fosse o último bote salva-vidas. Meu pai murmurou, "Filha, ajuda sua irmã." Mas eu não sou bote salva-vidas. Nunca fui. Eu sempre fui navio. E navios não salvam quem não sabe nadar. "Vou", respondi ao general. "Estarei lá em 20 minutos. Ele suspirou aliviado. Não por ela. Por mim. Porque eu representava o único eixo sólido naquele emaranhado de mentiras e vaidades que ele finalmente estava enxergando com clareza. Quando desliguei, minha irmã rastejou até mim, literalmente, agarrando minha mão com força. "Por favor, pede para ele não acabar comigo. Por favor, eu faço qualquer coisa." A fraqueza dela não me comoveu. Não por maldade, mas porque eu cresci vendo esse teatro, esse choro, essa manipulação. Quando ela era criança, fazia igual com minha mãe para conseguir doces. Com meu pai, para escapar de punições. Com namorados, para evitar abandonos. Comigo, para encobrir pequenas mentiras. Sempre funcionou, porque sempre houve alguém para segurá-la. Eu puxei minha mão devagar. "Ele não terminou com você por minha causa. Terminou porque finalmente viu quem você é." Ela gritou, um grito estrangulado, selvagem, uma mistura de raiva e desespero. Minha mãe tentou abraçá-la, mas ela empurrou a mãe para longe, como se a presença dela piorasse tudo. "Você sabia. Você sempre soube que estava acima de mim e nunca disse nada. Você queria que isso acontecesse." Eu me virei para pegar as chaves. "Eu nunca quis nada, mas vocês fizeram questão de nunca ver." Eu saí da casa sob os gritos dela. A noite estava úmida, pesada, e cada passo parecia afastar quilômetros daquilo que um dia tentei considerar família. Entrei no carro e dirigi até a base. A estrada escura era estranhamente reconfortante. O tipo de solidão que não incomoda. Durante o percurso, meu telefone vibrou dezenas de vezes. Mensagens da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, todas pedindo ajuda, explicações, piedade. Eu não respondi nenhuma. Quando cheguei, o general estava esperando perto do portão principal, o uniforme impecável sob a luz fraca dos postes. Ele parecia diferente, menos altivo, mais humano. Talvez porque, finalmente, não havia ninguém ali para ele impressionar. "Obrigado por vir", ele disse. A voz não tinha o peso do comando, tinha o peso da verdade. "Precisamos conversar sobre o processo de Vasconcelos", expliquei. "Isso não será simples." Ele assentiu. "Eu sei." Fez uma pausa. "E sobre o casamento?" Eu ergui a mão. "Não é meu assunto." Ele respirou fundo. "Mas faz parte do contexto." Eu o encarei com calma. "Então você precisa decidir se quer se casar com a imagem que você criou da família dela ou com a realidade que descobriu hoje." Ele fechou os olhos por alguns segundos, como quem absorve um impacto final. "Acredito que a decisão já está tomada."
Eu não respondi. Apenas caminhei ao lado dele em direção ao prédio administrativo. Enquanto atravessávamos o corredor vazio, ele murmurou: "Você é tudo o que eles disseram que não era." E eu apenas pensei, sem dizer: "Sim, eu sempre fui." A queda oficial do casamento não aconteceu naquela noite, mas ela já estava decidida, inevitável, irreversível, e seria pública. O que minha família não sabia, e o que ele ainda não tinha coragem de admitir, é que a tempestade que vinha pela frente não tocaria apenas o casamento. Tocaria reputações, tocaria orgulho, tocaria vidas. E eu seria a única que atravessaria o vendaval inteira. Eu voltei da base já depois da meia-noite, e a casa dos meus pais estava quieta, luzes apagadas, cortinas cerradas, como se eles tentassem esconder da rua o que já era impossível esconder deles mesmos. Parei na frente da garagem por alguns segundos, observando a escuridão uniforme engolindo cada janela. Era estranho como aquela casa, que sempre foi cheia de vozes, julgamentos e comparações, agora parecia apenas vazia. Não havia mais ninguém disputando atenção, ninguém erguendo a voz para soar superior, ninguém inventando histórias para preencher o silêncio. Pela primeira vez em anos, senti que o silêncio daquele lugar não era dirigido a mim, era dirigido a eles mesmos. Entrei devagar, e a sala exalava aquele cheiro de final de festa que nunca chega a ser comemorada. Restos de perfume, comida fria, flores murchando na mesa. Minha mãe estava sentada no sofá, a luz da televisão apagada, refletindo nas lágrimas secas do rosto. Minha irmã dormia com a cabeça apoiada no colo dela, mas o sono não era leve. Era o sono de quem chorou até esgotar todas as forças. Meu pai estava deitado na poltrona com uma manta sobre as pernas, os olhos abertos, mas vazios, como se o dia tivesse arrancado algo dele que ele jamais confessaria em voz alta. Ninguém notou quando cheguei, e eu, pela primeira vez, não fiz esforço para ser notada. Subi as escadas lentamente e me tranquei no antigo quarto que nunca cheguei a chamar de meu. Sentei-me na cama e fiquei olhando para as sombras projetadas pelas frestas da janela. Pensei no general, na expressão dele ao perceber que o nome de Vasconcelos era apenas o fio solto de um tecido muito maior. Pensei na minha irmã, que cresceu acreditando que qualquer admiração que eu recebia era exagero, qualquer conquista minha era coincidência, qualquer ausência minha era fraqueza. Pensei na minha mãe, que sempre encontrou conforto na ideia de que eu era a decepção da casa, porque isso a impedia de encarar os próprios erros. E ali, sozinha, eu percebi que não sentia ódio, nem raiva, nem satisfação com a queda deles. Sentia apenas uma calma profunda, quase triste, como se finalmente estivesse encerrando um capítulo que eu tentei terminar tantas vezes, mas nunca tive coragem de fechar. A verdade é que eu esperava menos da minha família do que eles esperavam de mim, e talvez por isso nunca tenha criado raízes ali. O dia seguinte amanheceu cinzento, e minha mãe bateu na porta com a delicadeza de quem está pedindo permissão para existir. "Podemos conversar?" ela perguntou. Eu abri a porta e ela entrou, sentando-se na cadeira como se carregasse peso demais nos ombros. "Ele não ligou", ela disse sem rodeios. "E eu não acho que ele vai ligar." Permaneci calada. Ela olhou para as próprias mãos, apertando os dedos nervosamente. Sua irmã não levantou da cama. Ela está devastada. Eu respirei fundo, mantendo o tom neutro. Ela vai sobreviver. Não foi a primeira vez que ela caiu. Talvez seja a primeira vez que ela terá que levantar sozinha. Minha mãe ergueu os olhos e havia neles algo que eu raramente via. Vulnerabilidade real. Eu não sei o que fazer, confessou. Essa frase, vinda de alguém que passou a vida dando ordens, julgando, criticando, foi quase chocante. Eu nunca imaginei que ela pudesse se envolver em algo ilegal. Eu sempre achei que eu a interrompi sem elevar a voz. "Você sempre achou que ela era melhor que todo mundo." Ela não contestou. Apenas assentiu com um suspiro longo. "Eu errei com você," ela disse de repente, inesperado, quase engasgado. Eu achei que estava fazendo o certo, que estava protegendo você da vida dura que você queria, mas acho que eu só estava protegendo a mim mesma, do orgulho ferido, da comparação, do medo de você ser maior do que eu suportaria admitir." Eu fechei os olhos por um segundo, não porque aquilo me emocionava, mas porque doeu menos do que deveria.
Eu não preciso desse pedido de desculpas, respondi. Eu só preciso de distância. Ela engoliu seco, mas não protestou. Eu entendo, disse, levantando-se com dificuldade. Desci a escada horas depois e encontrei minha irmã sentada à mesa, olhos inchados, cabelo preso de qualquer jeito, o celular entre as mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ela me olhou e tentou falar, mas a voz falhou. Ele me deixou. Eu me sentei em silêncio. Ela respirou fundo, num soluço seco. Ele disse que precisa focar na carreira, que não pode correr riscos, que não pode se associar a quem vive de aparência. A última frase saiu com dificuldade, como se ela tivesse engolido cacos de vidro. Ele disse isso? Perguntei. Ela assentiu. E ainda disse que me desejava o melhor, como se eu fosse uma estranha. Eu mantive o olhar firme. Talvez ele tenha percebido que não conhecia você de verdade. Assim como você nunca me conheceu. Ela chorou mais um pouco, mas dessa vez em silêncio, como se a energia tivesse acabado. Eu não fiz nada de propósito, disse finalmente. Eu só queria ser alguém. Eu respondi com calma. Você queria ser vista, mas nunca se olhou. Ela não disse mais nada. E eu também não disse. 3 dias depois, a notícia se espalhou. O casamento foi oficialmente cancelado. O general enviou uma nota formal, citando motivos pessoais e necessidade de foco institucional. Nenhuma menção à minha irmã, à família, a escândalos. Foi elegante, foi estratégico. Mas todo mundo entendeu. Minha irmã deixou as redes sociais. Minha mãe parou de falar com as vizinhas. Meu pai saiu menos de casa. E eu continuei vivendo. 2 meses depois, enquanto saía de uma reunião com oficiais superiores, encontrei o general no corredor de uma base naval. Ele vinha na direção oposta, uniforme impecável como sempre, postura ereta, expressão séria. Quando passou por mim, fez algo que nunca, jamais, aconteceria diante da minha família. Ele parou, endireitou o corpo e fez continência. Uma continência completa, limpa, impecável. Almirante, disse, com respeito irrepreensível. Eu retribuí com a mesma precisão. Ele fez um leve aceno de cabeça, aquele gesto discreto dos que reconhecem força sem precisar de testemunhas, e seguiu seu caminho. Naquele instante, senti algo que minha família nunca entenderia. Não era vingança, não era vitória, era reconhecimento, era clareza, era o fim de um ciclo. Eu caminhei para fora da base, com a certeza tranquila de quem já não precisava provar nada a ninguém. Durante anos, minha família me apresentou como a vergonha da casa. Mas ali, entre homens e mulheres que conheciam meu trabalho, minha força, minha história, eu não era vergonha. Eu nunca fui. Vergonha era quem me recusou por ignorância, quem me diminuiu por medo, quem me apagou por conveniência. Eu não me tornei almirante para humilhar ninguém, mas eles se humilharam sozinhos ao tentar me reduzir. E isso era algo que nem o tempo, nem o silêncio apagariam. A história deles desabou porque foi construída sobre mentiras. A minha permaneceu de pé porque foi construída sobre verdade. E no final, era só isso que importava.